pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um conceito que utilizamos em psicanálise. Eu vou falar sobre os processos e os princípios da mente. Lá em 1911, Freud ele traz a formulação de dois princípios da mente, o processo primário e o processo secundário. Para poder falar sobre esses dois processos, eu vou utilizar o exemplo do início da vida, o exemplo do bebê. Então, no processo primário, o aparelho psíquico ele é regido pelo princípio do prazer. Lá no início da vida, o bebê também é regido pelo princípio do prazer. Então, o tempo todo, ele tenta afastar de si o desprazer. O aparelho psíquico é a mesma coisa, ele tenta afastar o desprazer. Quando a gente pensa lá no bebê, ele sente uma necessidade. Vamos imaginar quando ele sente fome. Então, ele sente a fome, ele sente esse desconforto, ele chora para que a mãe possa ver e o seio possa alimentá-lo. Só que no início, ele não consegue perceber que essa mãe é um outro ser, é um objeto que vem ali, o seio, e o amamenta. Ele acredita que ele se autossatisfaz, ele acredita que ele mesmo se alimenta. Então, no processo primário, existe um mecanismo de condensação e deslocamento. Então, ele se condensa e se desloca. Quando ele se desloca, ele percebe que existe uma realidade externa. Ele percebe que existe algo além de si mesmo. O bebê é o mesmo processo. Quando ele percebe que existe uma realidade externa, é quando ele percebe que existe um outro que vem ali e satisfaz a sua necessidade, que satisfaz o seu prazer. Então ele começa a perceber que a mãe vem, o seio vem e satisfaz a sua necessidade. No aparelho psíquico, quando há o deslocamento, que começa a perceber que há uma realidade externa, é quando podemos dizer que entra a consciência. É quando se dá início ao processo secundário. É aqui que se dá o princípio da realidade. Então Freud ele diz que para que uma ideia vá para o consciente, ela passa por um teste de realidade para poder atingir o consciente através de pensamento. Porém, ele também diz que o aparelho psíquico, ele, na maior parte do tempo, está no processo de ser regido pelo princípio do prazer. Isso quer dizer que o aparelho psíquico, ele fica a maior parte do tempo no processo primário. Com isso, nós podemos concluir que, no processo primário, ele é regido pelo princípio do prazer. O tempo todo ele tenta afastar o desprazer. E ali não existe nem tempo, nem lugar. Já no processo secundário, ele é regido pela realidade externa. A realidade externa é a referência do processo secundário. Então, hoje vimos como que funciona o processo primário e o processo secundário. Por hoje é isso. Nos vemos numa próxima. Um grande beijo e até lá!